Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem, nós continuamos aí o trabalho com a gravitação universal. Fizemos duas aulas anteriores aí sobre astronomia antiga para que a gente consiga pelo menos ter uma noção da evolução, né, do pensamento humano acerca do universo, né, do seu lugar no universo, no sistema solar, as concepções de mundo, né, desde a antiguidade até Newton. E agora, especificamente, a gente vai trabalhar com vocês as leis de Kepler. Começando com leis de Kepler, depois iremos para Newton, para ter uma noçãozinha sobre gravitação. Tá bom? Tranquilo? Bom, então vamos lá começar o nosso trabalho. A ideia inicial com essa aula é retomar um pouquinho, principalmente a visão do geocentrismo, né, da Terra como centro do sistema solar, que ficou por vários anos, né, com Cláudio Ptolomeu, que explicava, vocês lembram bem, eu espero que lembram bem, a Terra como centro, o Sol era uma das órbitas ao redor da Terra, e para explicar o movimento que ele via dos planetas, né, ele usava epiciclos, né? Então lembra que às vezes o planeta vai e volta um pouco. Como é que ele explicava isso, né? Então ele criou esse sistema de epiciclos e equantes, né, ao redor da Terra para justificar isso. Isso tirava ou causava uma complexidade grande, né, acerca justamente pelo fato da Terra estar supostamente no centro do mundo, né? Mas é uma ideia interessante e durou vários anos sendo bem aceita. Depois com Nicolau Copérnico, que simplesmente tira, né, a Terra do centro e coloca o Sol. E ao fazer isso, ele simplifica o sistema solar, né? Isso, claro, causa um certo desconforto, né, para muitos na época, principalmente a igreja, que colocava como assim, né, a Terra, onde o ser humano, né, criado a imagem e semelhança, pode não estar no centro, né? Mas era um sistema mais simples e depois de um certo tempo foi aceito, né? Bem, o Kepler, ele era discípulo do Tycho Brahe. O Brahe era um astrônomo dinamarquês que pertencia à corte do rei Rodolfo II, né? E ele tinha todas as regalias, né, por participar da corte, com termos de instrumentação, tempo de trabalho. Ele ficou 24 anos, se não me engano, observando o céu e descrevendo esse céu todos os dias. Então ele tinha várias anotações, só que ele não conseguia colocar isso tudo, formalizar isso de uma forma matemática. E aí é que entra o nosso Johannes Kepler, alemão, né? Ele acabou, tinha uma facilidade enorme em trabalhar com cálculos e ele conseguiu, com essas anotações do Brahe, desenvolver algumas peculiaridades, semelhanças, padrões em termos de órbita dos planetas ao redor do Sol. E é nisso que nós vamos trabalhar hoje. Bom, a primeira lei de Kepler diz que as órbitas ou os planetas orbitam o Sol em trajetórias elípticas, lembrando que a elipse tem dois focos, onde o Sol ocupa um desses focos, né, como mostra a figura aqui, né? Então, o planeta orbita, ou seja, tem a sua trajetória cíclica ao redor do Sol, numa trajetória elíptica, onde o Sol ocupa um dos focos. Para isso, nós temos que falar um pouquinho sobre o que é uma elipse, né? Uma elipse, ela tem uma excentricidade, ou seja, ela não é redondinha, ela tem uma excentricidade. Como a gente calcula essa excentricidade? Eu gosto muito dessa relação onde, a partir do encontro dos dois semi-eixos, semi-eixo maior e semi-eixo menor, nós temos essa posição central, mede-se a distância até um dos focos, né? Essa distância vai ser chamada de C, e mede-se a distância até o final do semi-eixo, né? Que é o A aqui, ou o A' ali, tanto faz, né? Mas até o A. Então, a relação entre C, que é a distância do centro do foco, até e A, que é a distância do centro até a parte mais afastada do semi-eixo maior, a gente chama de excentricidade. Isso aqui tem algumas
consequências, né? Por exemplo, conforme o foco vai se aproximando, né? Então, se eu pego esse foco e venho para cá, esse aqui também vem, né? Conforme esse foco vai se aproximando, o C vai diminuindo, né? E se o C diminui, o que acontece com a excentricidade? Ela cai, né? Então, se a gente pegar esse foco e o C tender a zero, o que vai acontecer? Se o C tende a zero, a excentricidade é nula. E se a excentricidade é nula, eu tenho uma trajetória que é uma circunferência perfeita, né? Então, aqui mostra o quadrinho que quando há essa relação C sobre A, quando a excentricidade tende a zero, é porque os focos tendem a essa posição central. E quando os focos estão nessa posição central, eu tenho o centro da circunferência. Portanto, excentricidade zero, uma circunferência. Uma excentricidade caminhando a 1, então de 0 até 1, eu tenho então, se for caminhar até 1, vai chegar um momento onde eu não tenho mais, né? Esses focos estão ocupando as linhas laterais aqui, ou seja, ela vai diminuindo cada vez mais aqui, se tornar uma reta. Então ela vai simplesmente fechando esse semi-eixo menor aqui até esse semi-eixo menor zerar, e aí eu vou ter uma reta, que é exatamente o que essa figura está dizendo, ó. Conforme a excentricidade cresce, ela tende a ser uma reta. Conforme a excentricidade tende a zero, ela tende a ser uma circunferência. Tranquilo? Belezinha? Então, pensando nisso, vamos assinalar aí qual alternativa vocês acham que é. Então, a questão é, assinale abaixo qual o formato mais próximo da órbita da Terra ao redor do Sol. Então, tem algumas figuras aí interessantes para se assinalar, né? O cara fala assim, olha, eu gosto tanto de física que eu vou assinalar a alternativa E, né? Eu quero assinalar a alternativa E, tá lá, porque eu amo a física. Não, né? Embora seja interessante, não, né? Não é um coração a órbita da Terra ao redor do Sol. Qual que é então? Bom, como a gente já viu, acabou de ver isso, né? A primeira lei de Kepler diz que a órbita dos planetas é uma órbita elíptica. Então o cara vai lá e assinala a letra C. Tá lá. E acaba errando. Como assim errando, professor? Não é o Pac-Man aqui? Não é. Então, não é. Professor, então tem que ser essa aqui, um quadrado. Então, se aquilo lá está errado, então tem que ser essa aqui. Também não é. Adivinha, então. Vamos lembrar um pouquinho sobre excentricidade? A excentricidade, que é aquela relação que eu acabei de mostrar para vocês, ela está só. Olha a excentricidade da Terra, 0,01. Gente, a gente acabou de mostrar para vocês que uma excentricidade tendendo a zero significa que a órbita é uma circunferência. Como a excentricidade da Terra é muito pequenininha, né, tal qual Vênus, né, é menos excêntrica ainda, como a excentricidade da Terra é muito pequena, então a órbita que é mais próxima, então ele está dizendo qual é o formato mais próximo da órbita da Terra, é a alternativa A. Tá lá. Essa seria a órbita mais próxima da órbita da Terra. Nossa, ficou feio esse C aqui, né? Esse seria a nossa alternativa correta. Tranquilo? Toma cuidado porque nos livros didáticos sempre aparece a órbita elíptica. O nego acha que, não, o formato da órbita da Terra é uma elipse, né? Isso não quer dizer que isso aqui não seja uma elipse. É uma elipse de excentricidade zero. Então, continua valendo a lei de Kepler, a primeira lei de Kepler, mas, né, é uma diferença entre um círculo e uma elipse, né? Tem uma diferença no visual. Então, como é mais próximo de uma circunferência do que uma elipse com excentricidade específica. Tranquilo? Belezinha? Tá lá, só para garantir a excentricidade que nós falamos, né? Então, a excentricidade tendendo a zero, que é exatamente isso que nós acabamos de descrever na órbita da Terra aqui, né? Então, a órbita da Terra aqui é quase zero, então ela tende a ser uma circunferência. Tá lá? Belezinha? Ok. Segunda lei de Kepler, o segmento de reta que liga o centro do Sol ao centro do planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Isso aqui é interessante em vários aspectos, até colocar aqui, porque na observação, o que é que o Kepler ele acabou concluindo, né? Vou pegar o ponteiro aqui. Tá. Ele concluiu na observação devido aos dados do Brahe, exatamente o que essa GIF está fazendo aqui, o que essa figura está fazendo aqui. Né? Então, ele começou a perceber que existe uma relação
entre área e tempo que você mede aquela área, né? Essa relação entre área e tempo ele chamou de velocidade areolar. Ele percebeu que se eu computar uma área no tempo que ele demora para varrer essa área, depois pegar essa outra área aqui, ó, e ver o tempo que ele fez isso, ele começa a perceber que essa relação área por tempo é uma constante. Então, a velocidade areolar do planeta é uma constante. Isso tem várias implicações, né? Por que várias implicações? Eu gostaria muito que vocês observassem essa figura aqui, ó. Então, vamos imaginar. Se o ΔT2 é igual ao ΔT1, vamos imaginar, tá? Se o ΔT2 é igual ao ΔT2, ou seja, tempos iguais, se eu acabei de falar que essa velocidade areolar é uma constante, então, se é uma constante tempos iguais, as áreas são iguais. É isso que ele está dizendo. Áreas iguais em tempos iguais, né? Isso é uma coisa interessante para nós, por quê? Porque se esse cara varre essa área no mesmo intervalo de tempo que esse varre essa, observe que coisa interessante, porque essa linha aqui, esse planeta tem que andar mais aqui, ó. Então, na trajetória, medida na trajetória, de forma escalar, né? A velocidade aqui, ó, é maior que a velocidade aqui. Então, o que eu posso dizer? Que a velocidade perto do Sol, a distância perto do Sol é chamada de periélio. A velocidade perto do Sol, do planeta, é mais rápida. Mas qual a velocidade? A velocidade linear, a velocidade tangencial, a velocidade na linha aqui, ó, tá? Então, a velocidade no periélio é mais rápida que a velocidade no afélio. Então, a velocidade no periélio ela é grande, a velocidade no afélio é menor. Lembrando, ratificando, a velocidade areolar é constante, né? Mas a velocidade orbital, a velocidade linear aqui, não. E aí acontece uma coisa interessante. Se a velocidade, então, é diferente, então mudou a velocidade, deve ter acelerações diferentes. Exatamente isso que esse desenho está dizendo. Nós vamos ver mais adiante que existe uma relação, uma força que o Sol faz sobre os planetas, e é exatamente essa força que garante o movimento dos planetas, tá? A órbita dos planetas. Essa força é chamada de força gravitacional. Nós vamos ver isso com mais tranquilidade na próxima aula. Mas, por enquanto, essa força gravitacional que acontece entre os centros dos planetas é essa aqui, F1. A velocidade nesse momento aqui é V1, esse azul aqui. Se a gente decompor a força F1 na direção da velocidade, a gente vai ter uma força tangencial aqui, ó. Uma força tangencial aqui que está a favor da velocidade V1. Uma força que contribui para a velocidade significa que a velocidade vai aumentar, porque vai ter uma aceleração tangencial. Então, daqui para cá é um movimento acelerado, exatamente da forma como vocês estão vendo aqui, ó. Vai aumentando, ó. Próximo do periélio, ó, no afélio ela diminui a velocidade. Olha lá. E no periélio, olha só o que vai acontecer. No periélio ela vai aumentar a velocidade, ó, aumentando a velocidade. Então, é exatamente o que está dizendo aqui. O movimento ele é acelerado, né, indo para o periélio. Depois que ele sai do periélio, olha só o que acontece. A velocidade está lá, V2, numa posição aqui, V2, e a força gravitacional, quando você decompõe nessa direção, aparece uma força tangencial que é contrária à velocidade. Essa força tangencial vai causar uma aceleração tangencial que diminui a velocidade. Portanto, o movimento, né, do periélio para o afélio é um movimento retardado. Do afélio para o periélio é um movimento acelerado. Isso isso despenca. Se você tem essa intenção de fazer o Enem, de fazer vestibular, pode ter certeza que isso aí sempre aparece em prova, tá? Então, do afélio para o periélio, o movimento é acelerado. Do periélio para o afélio, o movimento é retardado. Por isso, as velocidades lineares, né, as velocidades orbitais são variáveis, mas a velocidade areolar é uma constante. Tranquilo? Belezinha? Tá. Vamos fazer um pouquinho de exercício, ó. A segunda lei de Kepler permite concluir que um planeta possui... Puxa, acabamos de ver isso, né? Velocidade areolar variável, velocidade areolar constante, né? Bom, se ele tivesse falando sobre velocidade areolar, essa alternativa com certeza estaria errada, né? Por quê? Velocidade variável? Não, né? Velocidade areolar, ela é constante. Então, isso aqui está errado. Beleza? Tá, e daí? Então, a velocidade é constante em toda... A velocidade areolar é constante. A velocidade areolar é constante, mas não é essa velocidade que ele está falando. Está falando de uma velocidade de órbita, né? Velocidade orbital. Bom, então, o que a gente pode dizer? Bom, vamos olhar um pouquinho.
Observa só, né? Vamos pegar aqui. Observa o gifzinho que mostra certinho a velocidade. Lembra que a gente estava falando sobre... deixa eu pegar o ponteirinho aqui. Lembra que a gente estava falando sobre essa distância aqui? Ó. Se a gente pensar que o ΔT1 e o ΔT2 são iguais, essa distância é maior que essa. Então, ele anda mais rápido aqui. Conclusão, a velocidade, então, no periélio é maior, né? E se a velocidade no periélio é maior, então, maior velocidade quando se encontra mais longe? Não, maior velocidade quando se encontra mais perto? Sim, a alternativa é a alternativa B. Exatamente como está mostrando o gifzinho aqui, né? Então, perto do Sol é grandona, desculpe, e aí longe do Sol, menorzinha. Outro exercício. A figura representa a órbita da Terra ao redor do Sol. A figura representa a órbita da Terra ao redor do Sol. A área destacada A corresponde a 1/5 da área total da elipse. Se é da Terra, a área total da elipse, né? Seria um ano, né? Calcula o número de dias que a Terra demora para deslocar da posição P, que é essa posiçãozinha aqui, até a posição Q. Bom, então aí nós vamos usar a velocidade areolar, né, para isso, né? Nós sabemos que a velocidade areolar ela é uma constante, que na verdade está associada aqui a uma determinada área, né? Uma determinada área, num certo intervalo de tempo. Essa é a nossa velocidade areolar, né? Como ela é uma velocidade constante, o que eu posso dizer? Que se eu tiver uma área 1, né, num determinado tempo, ΔT1, isso aqui, essa relação vai ser sempre constante. Se eu pegar uma área 2, no intervalo de tempo, ΔT2. Isso aqui vai ser sempre uma constante. Então, se a gente for pensar na Terra, a Terra ela varre uma área total, né? Em quanto tempo? Um ano, né? Ou seja, 365 dias, né? Tá lá. Então, se ele percorre 1/5 da área total, que é isso que ele falou, então vou pegar a área total aqui, dividir por 5, né? 1/5 da área total. Em quanto tempo ele vai fazer esse percurso? Qual seria o ΔT2, né? Aqui, se a gente for pensar, né? Bem, a área total cancela com a área total, lembra disso, né? Passando 375 para lá e o ΔT2 para cá, eu vou ter um intervalo de tempo, ΔT2, igual 365 dividido por 5. E eu vou obter 36 por 5, 36 não dá 7, né? 7 vezes 5, 35. Sobra 1, 1 e 5, 15. 15 dividido por 5 dá 3. Então, eu vou ter 75 dias, né? Que corresponde a esse 1/5, a distância de P até Q, 1/5 da área total. Facinho, né? Tranquilinho? Vamos seguir, então. Terceira lei de Kepler. O Kepler, ninguém sabe muito bem se essa terceira lei está associada a Kepler mesmo ou a Newton. Estão muito próximos ali, né? A gente consegue fazer a dedução a partir de Newton também. Mas vamos supor, né, como a maioria não, acho que todos os livros que eu conheço está associado isso a Kepler. Tá? Ele está dizendo o seguinte, que... Deixa eu pegar o ponteirinho aqui. Ele está dizendo que se o T, esse T aqui é chamado de período, o tempo que o planeta demora para dar uma volta ao redor do Sol, período dele elevado ao quadrado, dividido pelo raio médio. O que é esse raio médio, gente? O raio médio é a distância somada. Então, por exemplo, do Sol até o afélio eu tenho um raio, né? Vou chamar de raio 2, ou raio 1, tanto faz. E do Sol até o periélio eu tenho outro raio. Então, qual é a média entre esses dois caras? Eu somo essas duas distâncias, então aqui ele chamou de D mínimo, D máximo, e divido por 2. Esse é o raio médio. Então ele está dizendo que o período ao quadrado pelo raio médio ao cubo, isso aqui é uma constante. Tá, mas e daí? Bem, esse é um significado importante para nós. Primeiro, se você observar a figura aqui, o tempo que esse azulzinho demora para dar uma volta, ó, né, é menor, já deu uma volta, é menor do que o outro verdinho está dando. Então, quer dizer que planetas que estão mais longe demoram mais do que planetas que estão mais perto. É isso que está dizendo aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó, vamos pegar aqui. Se eu tiver um planeta longe, né, com um raio médio grande, ele vai ter um tempo, um período grande também. É isso que está dizendo essa lei. É isso que o desenho está dizendo, né?
O desenho está dizendo assim, olha, se você estiver distante do Sol, planeta, o seu ano vai ser maior. É exatamente isso que ele está mostrando, porque o ano é o tempo que demora para dar uma volta completa. Né? Essa tabelinha ela mostra bem interessante aqui as distâncias. Né? A gente usa uma unidade chamada unidade astronômica, que é a distância da Terra até o Sol como referência. Então, a distância da Terra até o Sol, chamada unidade astronômica, está aqui. O raio médio da órbita da Terra é 1, porque a gente chama a distância da Terra até o Sol de unidade astronômica. Então, uma unidade astronômica. Os dias, o ano nosso da Terra, 365,25, ele não é muito certinho, por causa daí tem aqueles negócio de ano bissexto e tal. Bem, veja que os planetas mais próximos ao Sol, Mercúrio, por exemplo, ele tem um ano pequenininho, ó. Distância pequena, ano pequeno. Distância maior, aumenta um pouquinho o período. E assim vai. Marte já tem uma maior distância, maior é o ano de Marte. Né? Isso é interessante. Por quê? Porque essa constante ela faz uma diferença enorme para a gente, sabe? Então seria legal a gente calcular essa distância. Deixa eu pegar aqui um outro ponteirinho aqui para a gente calcular. Vou pegar aqui. Então, vamos calcular essa distância K aqui, ó. Vamos calcular essa constante K. Ela é, na verdade, o período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo. Tá, beleza, ok. E daí? Para o nosso sistema solar, né? Então, eu vou pegar qualquer planeta. Vou pegar quem? Vou pegar a Terra. Então, a Terra ela tem um ano. Um ano é o ano da Terra. Um ano, né? Então, eu vou levar esse período aqui elevado ao quadrado e dividir pela distância média. Qual a distância média da Terra ao Sol? Uma unidade astronômica. Uma unidade astronômica. Isso aqui tem que estar ao cubo. Isso aqui tem que estar ao cubo. Então, o nosso K para o sistema solar, ele vale quanto? Ele vale 1. 1 o quê? Ano ao quadrado por unidade astronômica ao cubo. Essa é a nossa constante do sistema solar que o Kepler desenvolveu na sua terceira lei. Isso aqui é importante porque qualquer outra relação, qualquer outro problema que a gente for calcular, a gente pode usar essa relação de um ano para calcular. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Ó. O cometa Halley é assim chamado em homenagem a Edmund Halley. Analisando antigos relatos sobre as passagens de uma bola de fogo pelos céus, Halley percebeu que havia uma periodicidade no fenômeno e que, de fato, tratava-se de um mesmo corpo que aparecia de 75 em 75 anos. Né? Esse é o período do Halley, do cometa. Está escrito ali, né? No periélio, a sua distância do Sol é 0,59 UA, unidade astronômica. No afélio, a órbita do cometa se estende para além da órbita de Netuno. E o seu afastamento em relação ao Sol não pode ser medido porque nós não podemos vê-lo. Não pode ser medido, mas a gente pode calcular. Tá? Determinar o ano da aproximação da próxima aproximação do Halley, sabendo que a sua última aparição aconteceu em 1986. Aí a pessoa está fazendo um exercício, né? Está fazendo exercício, pegar lá o ponteirinho aqui. E aí fala assim, puta, que exercício enorme, cara, olha que absurdo, tal, eu não vou conseguir resolver o exercício. Gente, olha o que ele está perguntando. Qual é o próximo ano de aparição do Halley? E o cara te deu isso aqui, ó. Ele te deu, vou pegar aqui. Ele te deu isso aqui, ó. Ele te deu a distância, ele te deu o período, te deu várias informações. Então, vamos pensar. Se em 1986 foi a última vez que ele... que 8 horrível, né? Que 8 horrível. Se em 1986 foi a última vez que ele apareceu, e ele vai aparecer daqui 75 anos, que ano que vai ser? Bom, 6, 5, 11, vai 1. 7, 1, 8, 8, 8, 16, vai 1. 19 com 1, 20. 2061. Tá lá. Após 75 anos, nós só vamos ver o planeta Halley em 2061, né? Então, fácil, né? Muito tranquilo responder a questão, né? Deixa eu... Bom, vamos continuar aqui. O cometa Halley é assim chamado em homenagem a Edmund Halley. Então, é a mesma coisa, só que ele está dizendo que a letra B, ele pede para você estimar o afastamento máximo do cometa em relação ao Sol. Aí já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque para a gente achar o afastamento máximo está associado a quê? Ele está associado ao afélio, né? Se a gente for pensar. Onde está o afélio? Qual é o valor do afélio da órbita do cometa Halley? Né? Onde eu vou encontrar esse afélio? Esse afélio eu vou encontrar no raio médio. Né? Como assim? O raio médio eu sei que é o afélio
mais o periélio dividido por 2. Isso eu conheço, né? Como ele já deu o meu periélio aqui, ó, ele já deu o periélio aqui, então se eu conseguir calcular o raio médio, então o afélia vai ser fácil. E como calcular o raio médio? Olha, eu sei, né, vou deixar isso aqui separadinho aqui e tal, tá lá. Eu sei chamar de 1. Eu sei que existe uma constante, né? O raio médio ao cubo pelo período ao quadrado, né? Opa, desculpa, gente, eu sempre gosto de fazer isso. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Ele diz assim, na verdade, está dizendo assim, que o período ao quadrado pelo raio médio ao cubo, dava na mesma, tá? Mas é que como eu tinha apresentado desse jeito, vamos continuar. Isso aqui é uma constante. E quanto vale essa constante? A gente acabou de descobrir em relação, vale 1. 1 o quê? Ano ao quadrado por unidade astronômica ao cubo, que a gente acabou de ver. Então fica super fácil, né, da gente perceber. Qual é o período do Halley? Ah, o período do Halley acabou de dizer, 75 anos. Esse é o período dele. E qual é o raio médio? Quero calcular. Quero calcular. Isso aqui tem que dar 1, né? Então vamos lá. Vamos ver quanto dá isso aqui, ó. Então, passando o raio médio para cá, eu vou dizer então que 75 elevado ao quadrado é igual ao raio médio ao cubo. Portanto, o meu raio médio será raiz cúbica de 75 ao quadrado. Tá lá. Como eu já fiz a conta disso aqui, sacanagem, né? Mas eu já fiz a conta disso aqui vai dar 17,8 unidades astronômicas. Unidade astronômica. Esse aqui é o raio médio do Halley, tá? Beleza? Então agora, para eu achar o afastamento máximo, ou seja, o seu afélio, fica muito fácil, né? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Substituir aonde? Eu substituir naquela primeira equação que está lá em cima. Então o raio médio, né? Que é 17,8 unidade astronômica. O afélio eu quero saber. O periélio, ele acabou de me dizer, ele já fala no texto que é 0,59 unidade astronômica dividido por 2. Bom, então quanto vai ser isso aqui, gente? Bom, 17,8 vezes 2 vai dar quanto? 17 vezes 2 dá 34. 34, 0,8 com 0,8 dá 1,6. Então, 34 mais 1,6 dá 35,6. Isso é igual a A mais 0,59. Só que 0,59 é quase 0,6, né? Então, se eu passar o 0,59 para cá, para o outro lado, vou tirar 35,6 menos 0,6. Isso vai me dar 35 unidade astronômica. Esse é o afastamento máximo do cometa Halley do Sol. Está lá. Então, como a gente mesmo já deve ter observado, né, se a gente olhar para aquela tabelinha, a gente até viu, né? Naquela tabela, gente, deixa eu até pegar aqui o outro ponteiro, fica mais fácil eu mostrar para vocês. Tá. Olha só, a Netuno, ele tem um raio médio de 30 unidades astronômicas, né? Netuno está aqui, ó. E o nosso cometa Halley, a órbita dele transcende a órbita de Netuno. Então, está meio razoável dizer que ela está nos 35 unidades astronômicas aqui, né? Que a gente acabou de calcular os 35A. Bem facinho, né? Bem tranquilo, né? Bom, gente, então, se a gente observar, mais uma vez, para fechar nosso trabalho, existe uma confusão, vamos pensar assim, do que é feito, quais são os planetas do Sistema Solar. Até o século XX, né, até o início do século XXI, o que nós tínhamos era Sol, Mercúrio, Vênus, tal. Não é que tínhamos, né? Nós tínhamos, continua tendo a mesma coisa, só que a gente considerava como planetas, né? Então, meu velho tio mandou o Júnior saborear umas 9 pizzas. Tinha até Netuno aqui, tinha até Plutão aqui, né? E hoje a gente sabe que o Plutão, ele, pelas características que a comunidade científica entende de planeta, ele não se caracteriza como planeta. Uma das características é que, para ser planeta, ele tem que estar sozinho em sua órbita. E Plutão, ele está junto com Caronte, que é quase do mesmo tamanho. Então, depois de 2006, a comunidade científica resolveu rebaixar Plutão
para deixar de ser um planeta, né? Ele não saiu do lugar, tá, gente? Mas deixou de ser um planeta e passou a ser um planeta anão. Da mesma forma, Ceres, que era um asteroide, passou da categoria de asteroide para de um planeta anão, tá? Assim como Xena também fez a mesma coisa. Então, hoje nós temos um sistema solar que é nessa configuração, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Ceres, que é um planeta anão, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que é um planeta anão, e Xena também é um planeta anão. Tranquilo, gente? E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar com a gravitação de Newton. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, assistam a aula de novo, com calma, com carinho e tal, refaçam o exercício. Vou deixar uma lista aí na descrição do vídeo sobre as leis de Kepler. Grande abraço, obrigado pela paciência.